aclamar com entusiasmo a palavra de Deus. É interessante, meus amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é sério. Nosso Senhor nos chama de fariseus hipócritas. É como alguém dizia para mim, o padre que pregava o retiro para os ministros, né? Ele não deu recado, ele falou na bucha, é mesmo? Falava com verdade, com autenticidade. O padre que veio de São Paulo, né, e pregou o retiro para os ministros. Parece que foi muito bom o retiro, né? Oxalá que vocês, ministros extraordinários da comunhão, possam na vida colocar em prática um pouquinho daquilo que o padre, falando com emoção, falando com entusiasmo, trouxe uma mensagem de esperança, de alegria, de fraternidade para vocês, queridos ministros extraordinários da comunhão. Nosso Senhor falando para os discípulos, Ele está falando para mim, para o diácono, para os coroinhas, para todos vocês. Como seria bacana se todas as quartas-feiras a igreja estivesse lotada como está hoje. Bacana isso, não é mesmo? Às vezes falta-nos esforço para a gente participar das missas. Nós temos 2 padres, tem missa de manhã e missa à noite, né? Não deveria só lotar nas terças-feiras, mas lotar todos os dias quando tem missa aqui na paróquia. É um momento de graça, é um momento de a gente fazer experiência com Jesus de Nazaré. É um momento de a gente rever a nossa vocação. Toda vocação requer uma resposta. O Senhor nos chama. O Senhor chamou Santo Agostinho, chamou Santa Mônica. O Senhor chamou João Batista, martírio, que nós vamos celebrar amanhã. Me chamou o diácono, chamou todos vocês para cumprirmos bem a nossa vocação. Minha gente, é aqui que a gente cresce na fé. É aqui que a gente cresce na unidade. É aqui que a gente cresce no amor. É aqui que a gente cresce na justiça. O mês vocacional não deveria ser só vivido no mês de agosto, mas todos os dias nós deveríamos nos depararmos diante da nossa consciência e procurarmos nos avaliarmos diante da vocação que eu abracei. Toda vocação requer uma resposta. Assim como Paulo, assim como João Batista, assim como Santa Mônica, Santo Agostinho, festa que nós estamos celebrando hoje, eles disseram: Senhor, aqui estou. Estou na alegria, estou na dor, estou no sofrimento. Os problemas que nós temos, um pouquinho daquilo que a gente sofre, as intempéries da vida, que a vida nos apresenta no dia a dia, minha gente, é pouco do que o povo sofre. Vocês nem imaginam, Padre Dimas e eu, todos os padres. É bacana que vocês estão conhecendo alguns padres da diocese. Padre Rogério, grande amigo da gente, como ele falou com entusiasmo. Mesmo o padre que veio ontem, um padre religioso, é um pároco novo de uma paróquia que foi desmembrada, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do Parque Industrial. Amanhã o padre José Henrique, que celebra a missa aqui na capelinha aos domingos. Na sexta-feira vem o padre João Osmar. São 2 irmãos padres. Vocês vão gostar muito dele. Autêntico, sincero. Aos poucos vocês estão conhecendo um pouquinho do padre. Cada padre tem uma característica.
Cada padre tem um jeito de falar, cada padre tem um modo de pregar, mas todos são padres, todos foram escolhidos por Deus. Aqui estou, Senhor. Como diz nosso Senhor no Evangelho, quantas vezes nós somos hipócritas, nós somos fariseus. Às vezes a gente se apresenta diante dos outros, aquela alegria, mas em casa está o inferno. A esposa não fala com o marido não fala com a esposa, não perdoa os filhos. Mas que vocação que é essa? Às vezes a gente perdoa os colegas de trabalho, a nossa amiguinha, o nosso amiguinho, os nossos amigos, mas não perdoa um agente de pastoral que não pensa como eu. Nós temos que aceitar o indiferente. Pedro era diferente dos outros apóstolos. No entanto, quem foi que Jesus escolheu para ser o chefe? Pedro. Não foi João, o discípulo amado, foi Pedro. Bravo, enérgico. Chegou até a cortar a orelha de um centurião, de um soldado, e Jesus cola a orelha. Interessante. Tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Nosso Senhor está perguntando para cada um de vocês, para mim também, para todos: você me ama? Mais do que todos. Você me ama mais do que a sua amiga, mais do que seu amigo. Você me ama mais do que todos. Apacentai as minhas ovelhas. A vocação, como eu dizia, ela tem que ser vivida em todas as dimensões. É muito bacana quando o Padre Dimas, conversando comigo, Beto, vamos tentar fazermos uma semana vocacional. Oxalá quem saiba que durante essa semana surja sementes para a vocação sacerdotal, para a vocação religiosa. Mesmo o pessoal que foi para o Rio, quem sabe que no meio deles vai ser uma semente para a vocação sacerdotal. Só Deus que sabe. Uma vocação para a vida religiosa. Essa semana quer ser uma semana vocacional, para a gente pensar nesse tema, vocação. O Senhor nos chama, o Senhor me chamou. Chamou para amar, chamou para servir, chamou para perdoar, chamou para ser promotor da paz, promotor da justiça, promotor da verdade. Porque o Senhor capacita os escolhidos. O caminho do coração, Deus nos chama a caminhar. O caminho da aventura, o caminho do coração, o caminho da paz, o caminho da ética, o caminho do trabalho, o caminho dos tropeços, o caminho da fé, o caminho do evangelho, o caminho da dor, o caminho do sofrimento, caminho de curvas, caminho de buracos, caminho de armadilhas, caminho traiçoeiro, caminho arriscado, caminho angustiado, caminho depressivo, caminho fechado, caminho da dor, caminho dos excluídos, caminho dos discriminados, caminho do pecado, caminho que conduz à crueldade e ao assassinato, caminho da miséria, caminho da pobreza, caminho que precipita a morte, caminho acolhedor, caminho solidário, caminho maduro. Mais do que ser de caminho, toda pessoa sendo vocacionada ou vocacionado, toda pessoa é ser caminho. Mais do que ser
de caminho. Todo católico, todo cristão, todo vocacionado, toda vocacionada, a pessoa é ser caminho. E foi Jesus que declarou, Jesus, o vocacionado Pai, eu sou o caminho, eu sou o caminho. E nós procuramos um caminho da facilidade, o caminho do ter, o caminho do poder, o caminho do prazer, o caminho da mentira, o caminho da maldade. Cada pessoa tem a responsabilidade de ser caminho para os outros. É injusto excluir os outros do caminho. Mostrar com o nosso testemunho que Jesus é o caminho. Eu sou o caminho. Jesus é os caminhos do caminho. Nos ensina Papa Francisco. Precisamos caminhar para ver Jesus. E ver Jesus é o anseio mais profundo do coração humano. Mesmo sem o saber, Deus manifesta-se aos que o procuram e lhes oferece a vida em plenitude. Fazei todo esforço possível. Meditávamos, refletíamos no Evangelho de domingo. Eu quero ver Jesus. Eu quero fazer experiência com Jesus. Nós queremos ver Jesus. Nós queremos fazer experiência com Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Por isso, toda vez que você vem à missa à noite, você cresce na fé, você cresce no amor, você cresce na esperança, você cresce na alegria. Qual é a missão da igreja? Evangelizar. Hoje a missão dos cristãos, de nós cristãos, de nós católicos, a paróquia São João e da igreja toda continua sendo a mesma: ajudar os outros a se aproximar de Jesus e ter com ele um encontro pessoal. Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. Caminho proposto por Deus à pessoa, à comunidade e à sociedade, para que estejam na verdade e por meio dele tenham a vida em abundância. Por isso que o Senhor nos chama para amar, nos chama para servir, com alegria, com disposição. Eu quero ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Ver Jesus é perceber o que ele significa, o que ele deseja de mim, de você, de nós. O quanto do amor do Pai se revela através dele. Dele quem? De Jesus, o enviado do Pai, o vocacionado do Pai. Porque Jesus é o caminho. Ver Jesus, meus amados irmãos e irmãs, significa acolher sua pessoa com alegria e ter experiência pessoal com Jesus. Jesus de Nazaré, o ressuscitado, o bom pastor, o bom Jesus, ele é o único caminho. Ele é o nosso único Salvador. Mas no seu segmento encontramos a resposta às exigências mais profundas da nossa vida. Preciso mostrar Jesus, preciso mostrar para os outros os valores do Evangelho.
na família, na sociedade, no trabalho, na paróquia, na igreja, nas pastorais. Como amor, perdão, fraternidade, união, justiça, solidariedade. Eu preciso mostrar o rosto de Jesus para os outros. Não adianta você ser belo por fora. Diz o Evangelho: cabelo bem feito, barba bem feita, vestir bem. Se você fede pecado, se as pessoas veem na gente uma pessoa horrível, uma pessoa que não se esforça para perdoar, para amar. Como diz Paulo, é na fraqueza que eu me torno forte. Como nos ensinou Papa Francisco, coragem, coragem, coragem. Jesus disse: eu venci o mundo, coragem. Deixe de lado a depressão, deixe de lado tudo aquilo que te atrapalha. Coragem, coragem. Jesus te chama. Oxalá que nós possamos dizer todos os dias: Senhor, aqui estou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. O caminho de Cristo conduz à vida. Um caminho contrário leva à perdição. Há dois caminhos, um da vida e o outro da morte. Qual o caminho você está caminhando? O caminho da vida, dos valores do Evangelho, ou o caminho da morte, caminho da perdição, caminho da maldade, caminho da falsidade, caminho do pecado, que nos leva a nós entrarmos nesta porta escancarada do mundo? A porta do mundo é escancarada. A porta do céu, ela é pequena, ela é estreita. Coragem, diz nosso Senhor. E o Papa Francisco afirmou quantas vezes: coragem, coragem. O Senhor nos chama para servir com alegria. É dando que se recebe. Cada um de nós que somos católicos, que somos cristãos, somos convidados a seguir as pegadas de Cristo, para podermos participar nos seus sofrimentos. Toda a comunidade paroquial, diz o documento, toda a comunidade paroquial, documento meditado pelos bispos na última assembleia deles em Aparecida, toda a comunidade eclesial, toda a comunidade paroquial deve ser transparência de Cristo. Por fim, meus amados irmãos e irmãs, amanhã nós vamos celebrar o martírio de São João Batista. Precisamos nos dias de hoje sermos mártires para seguir o caminho de Jesus. Martírio significa testemunho de fé, fé pessoal, aumenta-nos a fé. Martírio significa proclamar a esperança em Cristo ressuscitado e fazer da vida o supremo ato de caridade. Assim foi João Batista, nosso padroeiro. Olha o dedinho dele ali, olha. Cuidado, cuidado, ele gritava. Ele não tinha medo de gritar, de falar com emoção, com alegria. Cuidado. Buscai as coisas do alto, convertei-vos e crede no Evangelho. Se tornou mártir. O mártir dá a sua vida como Cristo, orientado pelo amor do Espírito Santo, para proclamar a providência misteriosa e amorosa do Pai. Martírio significa prolongar no tempo a própria vida de Jesus Cristo. O Senhor nos chama a todo momento, o Senhor nos chama a cada instante. Por isso nós queremos ver Jesus, nós queremos nos calar
para ouvir Jesus querendo conversar conosco. Eu sou o caminho. Seguindo Jesus, o único caminho. O cristão deve ser mártir, porque os mártires são sempre semente de novos cristãos, sementes de reconciliação, sementes que sabem amar, que sabem servir com alegria, semente de reconciliação, semente de esperança. O testemunho do mártir ou dos mártires enriquece o tesouro da graça, de graça, que a igreja abriu a todos. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, queremos pedir a Jesus para que Ele me converta, para que Ele nos converta, para que Ele nos santifique, para que a gente possa caminhar no caminho dEle, para que a gente possa dar a vida, se for preciso, dar a vida uns pelos outros. Que o nosso testemunho seja coerente, porque Deus, Ele capacita os escolhidos. Deus marca presença e sempre capacita aqueles quem Ele escolheu. Pensamos a Jesus nesta Eucaristia. Pensamos a Maria, Mãe de Deus, Mãe Nossa. Pensamos ao nosso glorioso padroeiro São João Batista, martírio, que nós vamos celebrar amanhã. Missa que será celebrada pelo Padre José Henrique. Interceda por mim, interceda por todos nós, para que o testemunho da alegria, para que o testemunho da esperança só será possível mediante uma vida missionária, a uma vida autêntica e uma alegria interior que vem da fé. Nos instantes de silêncio, peçamos a Jesus, por intermédio de Nossa Senhora e por intercessão de São João Batista e hoje de Santo Agostinho, para que a gente possa se espelhar nessas vidas que doaram suas vidas porque encontraram um caminho, o único caminho que nos leva ao céu, o único caminho que nos leva à salvação, o único caminho que Jesus espera de todos e cada um de nós, para que possamos percorrer com calma, com tranquilidade, com serenidade. Que todos os santos, depois da sua conversão, eles viveram uma vida tranquila, serena, uma vida de paz. É essa vida de paz que nós queremos pedir para todos e cada um de nós, principalmente por aqueles que não têm mais esperança, por aqueles que não têm mais fé, pelos pobres, pelos doentes que sofrem nos hospitais e pelas pessoas que sofrem muitas vezes pela perda de um ente querido. Estamos celebrando hoje o 17º dia, que parece que é uma ou duas de 7º dia, que os parentes, os familiares, diante da morte desses irmãos que partiram, pense na sua vida. Amanhã pode ser você, pode ser eu, pode ser cada um de nós. Como você está vivendo a sua vocação? Como você está vivendo a sua vocação? Não esperemos para sermos santos do céu. A santidade começa aqui nesta vida. Sejamos santos aqui. Abramos o nosso coração. Procuremos acolher Jesus, nosso único Salvador. Não desanimemos diante das dificuldades. Coragem, coragem, coragem. Coloque lá na geladeira essa palavra. Coragem, coragem. Não desanime. Não jogue fora. Não jogue à beira da estrada a tua cruz. Coragem, coragem. Muitas vezes, diante da morte, uma família cresce na fé. Diante de uma morte, a família volta para a igreja.
diante do sofrimento, diante de uma dor, diante de uma doença incurável, porque para Deus nada é impossível. Depois, quando a pessoa é curada, a pessoa volta para a igreja. Muitos encontram Deus na alegria, mas uma grande maioria encontra Deus na dor, no sofrimento. Nos instantes de silêncio, assim como São João Batista, martírio, que nós vamos celebrar amanhã, ele que derramou seu sangue por amor a Jesus, por amor à verdade. Amanhã o paramento é vermelho para simbolizar o sangue. Ele derramou seu sangue por amor à verdade, por amor à justiça, por amor ao povo, porque ele foi escolhido por Deus para preparar o povo para a chegada de Jesus, o nosso Salvador, de Jesus, o nosso único caminho para um dia podermos entrar nesta porta estreita, nesta porta pequena, que é o céu. Procuremos nos calar, procure respirar fundo, né? Converse com Deus, peça a Deus a graça da conversão, assim como Deus atendeu os pedidos de Mônica, hoje de Santa Mônica, para que o filho dela, Agostinho, hoje Santo Agostinho, fosse convertido. E todos nós precisamos nos converter. Até o próprio Papa dizia: eu também sou pecador, reconheço que você é pecador. Ninguém é dono do mundo, ninguém faz nada sem Deus. Os talentos que temos, precisamos colocar a serviço de todos, a serviço da comunidade. Converse com Deus. É um momento único. Hoje não volta nunca mais. Pode ter semana que vem uma outra quarta-feira, mas essa quarta-feira não volta nunca mais. Converse com Deus. Dê espaço para Deus na tua oração.